Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, agradecemos pelo privilégio que mais uma vez, na Tua graça, Tu nos concedes de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Suplicamos uma vez mais, como sempre, que a presença do Teu Espírito se faça sentir no nosso meio e que Ele venha, Senhor, abrir o nosso entendimento e igualmente o nosso coração para não apenas entendermos, mas também, Senhor, podermos ver quais são os princípios, as instruções que nós podemos retirar desta leitura para aplicar à nossa vida pessoal. Fica connosco, Senhor, livra-nos de todo o mal, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, nós vamos então dar continuidade hoje. Hoje é a segunda parte do capítulo 4, sobre os valdenses. Lembram-se que nós ficámos nesta parte em que vos mostrei esta fotografia da escola dos valdenses. E nos é dito que os jovens que eram treinados naquela escola, assim enviados, estavam expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás que lhes queriam impor as mais subtis heresias e os mais perigosos enganos. Mas a educação que receberam desde a infância era capaz de os preparar para tudo isto. Sabem, irmãos, quando eu leio isto sobre a educação que estes valorosos cristãos davam aos seus filhos, eu fico a pensar e a meditar no tipo de educação que nós hoje damos. Será que nós estamos a seguir estes princípios que os valdenses seguiam? Olhem que eles educavam os filhos na mais rigorosa disciplina. E porquê? Porque eles tinham um objetivo em vista. Qual era o objetivo? Era enviar os seus filhos para campos missionários, que eram todos eles campos adversos. Então os jovens tinham que estar muito bem preparados para não sucumbir. Não sucumbir aos perigos, às tentações, às ameaças, inclusivamente até à própria ameaça de vida. E diz que nas escolas para onde iam, lembram-se que nós também vimos que eles, por vezes, se matriculavam em escolas públicas, em escolas oficiais. E nas escolas para onde iam não deveriam fazer confidências a quem quer que fosse. Olhem só, estrita disciplina, estrito autocontrole. Sabem que Jesus nos disse, e creio que muitas vezes nós nos esquecemos de aplicar esse princípio a nós mesmos, que devemos ser simples como as pombas e quê? Prudentes como as serpentes. Reparem, embora hoje o mundo pareça ser muito mais aberto, muito mais livre do que neste tempo dos valdenses, olhem que as dificuldades, é verdade que elas se apresentam de forma diferente, mas no fundo, as dificuldades são as mesmas. E nós temos muito a aprender com os valdenses. Olhem o que a Pena Inspirada nos continua a dizer. A sua roupa era preparada de maneira a poder esconder o seu máximo tesouro. Qual era esse máximo tesouro? Os preciosos manuscritos das Escrituras. Não se esqueçam, estamos a falar de manuscritos, escritos à mão. Levavam consigo estes manuscritos, que eram fruto de meses e anos de trabalho, e sempre que o podiam fazer sem despertar suspeita, olhem aqui, olhem nesta forma de trabalhar. É aqui que eu creio que nós temos muito a aprender também. Cautelosamente punham alguma parte ao alcance daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. Desde o colo das mães, a juventude valdense tinha sido educada com este propósito em vista. Compreendiam o trabalho e executavam-no fielmente. Ganhavam-se pessoas que se convertiam para a verdadeira fé nessas instituições de ensino. Que instituições de ensino? Aquelas para as quais os valdenses iam. E sabem, muitas vezes, ou quase sempre, eles iam para essas instituições não para aprender aquilo que lá se ensinava, mas para serem eles a ensinar a verdade do Evangelho. E frequentemente os seus princípios eram vistos a influenciar, olhem aqui, toda a escola. Agora, uma coisa que me impressiona bastante é esta última frase. Diz assim: contudo, os chefes papais eram responsáveis pela escola, os diretores de escola, os deãos da universidade, etc., nem com o mais minucioso inquérito, contudo os chefes papais não conseguiam, nem com o mais minucioso inquérito, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. Vocês conseguem perceber qual era a forma de trabalhar destes jovens? Eles inscreviam-se na faculdade, em faculdades públicas, estavam lá, eles levavam na sua roupa escondida manuscritos da Bíblia, e o que é que eles faziam? Eles procuravam encontrar pessoas que eles vissem que davam abertura para eles poderem comunicar a luz da verdade. E então o que é que acontecia? Essa pessoa recebia,
partilhava com outra, ou eles partilhavam com outras pessoas, e de tal modo aquilo se disseminava que diz que os seus princípios eram vistos a influenciar toda a escola. Eu vou-vos dizer, isto para mim impressiona-me grandemente. Sabem, muitas vezes, hoje em dia, nós dizemos, e muitas vezes constatamos isso como um facto, que os nossos jovens vão para as faculdades, para as universidades, e muitas vezes acontece o contrário. Aquilo que é lá ensinado acaba por influenciar a sua mente e, por vezes, aquilo que aprendem na universidade, às vezes põe em causa os seus princípios de fé. Pois bem, estes jovens faziam exatamente o contrário. Eles levavam princípios de fé, eram tão firmes, tão fortes, tão convictos naquilo que queriam, que eles é que influenciavam a universidade inteira. Olhem que perspectiva. Se os nossos jovens hoje, se nós hoje quiséssemos influenciar a sociedade como os valdenses procuravam influenciar, isto pode-se dizer era verdadeiro sal, era verdadeiro fermento, era verdadeira luz do mundo. E olhem como eles agiam. O Espírito de Cristo é o Espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Era este o Espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia deles mais do que simplesmente preservar a verdade na sua pureza. Este era um objetivo, sem dúvida, mas não só nas suas próprias igrejas, portanto, preservar a verdade na sua pureza, mas que sobre eles repousava a solene responsabilidade de deixarem a sua luz resplandecer junto dos que estavam em trevas. Pelo forte poder da palavra de Deus, procuravam romper o cativeiro que Roma tinha imposto. Os ministros valdenses eram educados como missionários, exigindo-se primeiramente de cada um que tivesse o objetivo de entrar para o ministério a aquisição de experiência como evangelista. Ou seja, eram muito rigorosos na seleção dos jovens, por exemplo, que viriam a ser pastores. Primeiro, tinham que ter uma aquisição como evangelista e só depois é que entravam no ministério. E agora reparem, cada um deveria servir 3 anos num campo missionário antes de assumir o encargo de uma igreja no seu país. Este serviço exigindo logo de início renúncia e sacrifício. Porquê? Porque quando eles iam para aqueles campos missionários, eles não sabiam o que é que os esperava. Era uma introdução apropriada para a vida pastoral numa altura em que punham à prova o caráter. Os jovens que recebiam a ordenação para o trabalho sagrado viam, diante de si, não a perspectiva de riquezas e glória terrestre, mas uma vida de trabalhos e perigo e, possivelmente, o destino de mártir. Isto era quase o mais certo. E eles já iam preparados para isso. Os missionários iam 2 a 2, como Jesus tinha enviado os seus discípulos. E agora reparem, cada jovem tinha normalmente por companhia um homem de idade e experiência, ficando assim sob a orientação do companheiro, que era responsável pelo seu ensino, e esperava-se que seguisse a sua instrução. Estes coobreiros não estavam sempre juntos, mas reuniam-se muitas vezes para orar e aconselhar-se, fortalecendo-se assim mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo da sua missão seria garantir o quê? A derrota. Ou seja, eles não se identificavam. Lembram-se que do livro de Esther, em que o tio de Esther, Mardoqueu, quando Esther foi escolhida para ser, portanto, a nova rainha, não é? Quando Mardoqueu a aconselhou, sabem qual foi o conselho que Mardoqueu lhe deu? Não digas quem és, nem de que povo és. E reparem, nós podemos pensar, então, mas será que Mardoqueu tinha vergonha? Não, reparem, lá no texto até diz que toda a gente sabia que Mardoqueu era judeu. Mas Mardoqueu, certamente iluminado à sua mente pelo Espírito de Deus, ele pressentiu que a situação era de risco. E se a sua sobrinha, ao chegar ao palácio, dissesse imediatamente quem era, pois bem, estava tudo estragado. Então ela não disse quem era, não revelou a sua identidade e no momento apropriado, depois do trabalho estar todo feito, então aí é que ela disse quem era. Temos muito a aprender disto, irmãos, porque muitas vezes eu ouço alguns irmãos até dizer que nós nunca deveríamos ter medo de dizer quem somos. Bom, é verdade que há situações que não há problema nenhum em dizermos quem somos, mas há outras situações que faríamos melhor em estar calados. E reparem, não é ficar calados porque tenhamos vergonha daquilo que somos, da nossa identidade. É ficar calados porque nós sabemos que aqueles com quem iremos entrar em contacto são pessoas com fortíssimos preconceitos, com superstições, e ao revelarmos quem somos, imediatamente as superstições são desencadeadas e uma barreira se interpõe entre nós e eles e acabou. Não há possibilidade de fazermos mais nada. Então é melhor estar calado. Fazer o trabalho, desculpem, pela calada.
Era assim que estes jovens agiam. Se eles chegassem à universidade e diziam, olha, eu sou valdense, venho aqui, eram logo metidos no calabouço, não logo mortos. Assim eles faziam o seu trabalho com sucesso, os princípios que eles levavam contaminavam no bom sentido a universidade inteira e ninguém sabia onde é que tinha começado. Estão a ver? Lembram-se, não sei se sabem, no Evangelho de Marcos, por exemplo, eu tenho todas essas passagens apontadas, Jesus várias vezes dizia, não digas a ninguém quem te fez isto. Porquê? Será que Jesus tinha vergonha do seu ministério? Mais uma vez, claro que não. Jesus queria era que o seu ministério prosseguisse sem levantar grandes oposições para que o seu ministério chegasse ao fim. E sabem, há lá alguém que Jesus curou e depois ele foi falar, e ao contrário daquilo que Jesus lhe tinha recomendado, e sabem o que é que lá diz o texto de Marcos? Diz que a partir daí Jesus não podia mais entrar nas cidades. Ficou bloqueado. Portanto, temos que ter muita cautela por vezes, ser prudentes mais serpentes, como Jesus nos ensinou. E eu creio que este exemplo dos valdenses é um exemplo fortíssimo. E à medida que nós caminhamos para o tempo do fim, em que as dificuldades se vão adensar cada vez mais à nossa volta, nós temos que ter a sabedoria dos valdenses. Muito bem. Cada ministro conhecia algum ofício ou profissão. E os missionários prosseguiam na obra sob a aparência, olhem aqui, de vocação secular. Davam essa aparência. Geralmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. O que é que eles vendiam? Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente. Então assim eles tinham quase a certeza de que iriam ter clientes, iriam ter fregueses. Porque como não eram muitos os mercadores que vendiam este tipo de coisas, então eles quase que tinham, digamos, a sua venda assegurada. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos. Mas eram bem recebidos como? Como negociantes. Onde teriam sido o quê? Repelidos como missionários. Estão a ver? Óbvio. Elevavam constantemente o seu coração a Deus, pedindo sabedoria para apresentarem um tesouro mais precioso do que o ouro ou as joias. Levavam-lhe aqui secretamente, claro, para que ninguém suspeitasse de nada. Secretamente consigo exemplares da Escritura Sagrada, no todo ou em parte. Quando se apresentasse a oportunidade, eles estavam sempre de olho e certamente pediam a orientação do Espírito Santo para saber com que pessoas é que estavam a lidar. E quando eles viam pessoas que tinham o coração aberto, então aí sim. Eles chamavam a atenção dos fregueses para os manuscritos, quando se apresentasse a oportunidade. Muitas vezes assim se despertava um interesse em ler a palavra de Deus e alguma porção era, de bom grado, deixada com os que a desejavam receber. Atenção, com os que desejavam receber. Quando a pessoa manifestasse desejo, então eles aí davam. E vou-vos dizer uma coisa, amigos, a psicologia humana não mudou nada. Nós hoje teremos muito mais sucesso se nós formos falar, formos partilhar a palavra de Deus com aquelas pessoas cujo coração está aberto. Porque aquelas pessoas cujo coração não está aberto, eu vou-vos falar por experiência própria, eu já cheguei à conclusão, há alguns anos atrás, que simplesmente não vale a pena. Deixem-me usar um ditado popular que diz, é malhar em ferro frio. Simplesmente não dá. E não dá porquê? Paulo dá a resposta em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Nem as pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, se o Espírito de Deus não estiver a iluminar a mente de alguém, essa pessoa nunca irá entender as realidades espirituais. É como eu estar a falar português para um chinês. O chinês não percebe nada. E ele a falar para mim, não percebemos nada. Ele está a falar, eu estou a falar, mas a gente não se entende. A linguagem espiritual só é entendida por pessoas espirituais. E o que é uma pessoa espiritual? É aquela que tem o Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, estamos a falar línguas diferentes, por isso é que as pessoas não nos entendem. Não entendem nada. E bem, repare, isso passou-se comigo. Quantas vezes eu tentei apresentar os melhores argumentos e tudo, eu ficava admirado, mas porquê que a pessoa não percebe? Até que um dia este texto de Paulo abriu a mente a mim próprio. Disse, lá está, Paulo diz que não consegue entender. Não consegue. Então, estes jovens, certamente que eles conheciam muito bem esse aspecto da psicologia humana, eles estavam atentos. E quando viam alguém que manifestava abertura, que a sua mente claramente manifestava que o Espírito Santo estava... Porque, reparem, o Espírito Santo nunca deixou de trabalhar e nem deixa de trabalhar na mente das pessoas. E vou-vos dizer, um dos segredos do evangelismo de sucesso, é nós trabalharmos com as pessoas em quem nós apercebemos que o Espírito de Deus já está a trabalhar.
Se tivermos a percepção espiritual para reconhecer em quem o Espírito de Deus está a trabalhar, então aí sim, essa pessoa praticamente é sucesso garantido. Agora, aquelas pessoas que não têm interesse, é como Jesus disse. Sabe o que é que Jesus disse em Mateus 7,6? Não deis as coisas santas a quem? São palavras duras até, não é? Não deis as coisas santas aos cães e aos porcos. Eu pergunto, que porcos são esses de que Jesus falou? São os suínos de 4 patas? Não. São suínos, sim, mas de 2 patas, não de 4. Amigos, estou a usar a linguagem bíblica. Não me acusem que eu estou a ser mal educado, porque então, nesse caso, Jesus é que é mal educado. Amigos, são realidades nuas e cruas, mas temos que as interiorizar na nossa mente. Avançando. A obra destes missionários começava nas planícies e vales, ao pé das suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços, com vestes simples e cobertas com o pó do caminho, como eram as do seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em terras distantes. Por toda a parte espalhavam a preciosa verdade. Mas por toda a parte espalhavam a preciosa verdade como? Através do método que nós vimos anteriormente. Tendo atenção de ver em quem é que eles deixavam a verdade. Surgiam igrejas do seu caminho e o sangue dos mártires testemunhava da verdade. Um dia ser-nos-á revelada a rica colheita de almas reunidas pelo trabalho destes homens fiéis. Oculta e silenciosa, a palavra de Deus abria caminho através da cristandade e era alegremente recebida nos lares e nos corações. Nos lares e nos corações de quem? Pessoas sensíveis, pessoas abertas ao Espírito Santo. Para os valdenses, as Escrituras não eram simplesmente o registro da maneira como Deus se tinha relacionado com os homens no passado e a revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas era também o quê? O desvendar dos perigos e glórias do futuro. Ou seja, os valdenses, muitas vezes nós podemos pensar nos valdenses, pensar, era um povo muito simples, talvez eles não tivessem uma grande compreensão da palavra de Deus. Enganam-se. Eles tinham uma profunda e correta compreensão da palavra de Deus. E já iremos ver aqui mais à frente qual era a grande verdade que eles aceitavam. Acreditavam que o fim de todas as coisas não estava muito distante. Reparem que vocês dizem, então, mas eles viveram há tantos séculos atrás, como é que eles podiam acreditar nisto? Sabem que a palavra de Deus nunca deu ocasião para nós pensarmos que o fim de todas as coisas e a instauração definitiva do reino de Deus está distante. Reparem, até os cristãos da igreja primitiva, que viveram no primeiro século, eles acreditavam que a vinda de Cristo estava iminente. Nunca a Bíblia deu autorização para os crentes pensarem, tens muito tempo. Não. Há sempre um sentido de urgência que acompanha a mensagem. Conhecem aqueles textos de Hebreus? Diz, hoje se ouvirdes a sua voz, que não endureçais os vossos corações. E depois diz outra vez e repete uma terceira vez. Hoje, não é amanhã, é hoje. Portanto, se não há esse sentido de urgência, qual é a tendência humana? É de procrastinar. Sabe qual é? Isto é um verbo que não se usa muito, procrastinar, é adiar. Ir adiando. Tem tempo. Não tem nada. E se morrer amanhã? Faz lembrar aquela história que Jesus contou do homem que deitou abaixo as coisas, depois construiu novos celeiros. Agora podes regalar. Louco. Então e se esta noite pedirem a tua alma, o que é que vai ser de ti? Ok? Estudando a Bíblia com lágrimas, oração e lágrimas, impressionavam-se mais profundamente com as suas preciosas declarações e com o dever de levar a outros o conhecimento das suas verdades salvadoras. Olhem aqui. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz crendo em Jesus. Viam o quê? O plano da salvação claramente revelado. Tinha este povo uma clara compreensão do plano da salvação? Absolutamente. Claro, tudo. Reparem, é este plano da salvação que mais tarde, séculos mais tarde, os reformadores vão falar muito, vão enfatizar, mas já no tempo dos valdenses eles compreendiam este assunto. À medida que a luz iluminava o seu entendimento e alegrava o seu coração, ansiavam por lançar os seus raios sobre os que estavam nas trevas do erro papal. Viam que, sob a direção do Papa e dos sacerdotes, havia multidões que se esforçavam em vão para obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma. Isto é uma situação terrível, angustiante. Pessoas que são sinceras, honestas e muitas vezes sofrem sobre o peso do pecado. E sofrem porquê? Porque não têm uma compreensão correta de quem Deus é, da forma dele agir, do plano da salvação. Olhem aqui, ensinados a confiar nas boas obras para se salvarem, aqueles que estavam sob os ensinos papais, estavam sempre a olhar para si mesmos. Isto é um erro que muitas vezes nós, sem darmos por isso, caímos facilmente. E quando nós olhamos para nós mesmos, está tudo estragado. Porque em nós mesmos não há solução nenhuma. Olhavam
estavam sempre a olhar para si mesmos, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostos à ira de Deus, afligindo a alma e o corpo, mas sem conseguir, contudo, alívio. Lembram-se, por exemplo, de Martinho Lutero, que era um monge, e lá no convento, quanto ele sofreu na sua alma por pensar nos seus pecados e na forma, o que é que ele deveria fazer para se salvar, e ele não encontrava alívio. E queria fazer tudo que fosse recomendado lá pelos seus superiores, tudo direitinho, para ver se assim aplacava a ira de Deus contra ele, cada vez ficava mais angustiado. Até que finalmente, nesta condição, ele foi ler a Bíblia. Isso foi uma torrente de luz que entrou pela sua mente dentro e ele encontrou em Jesus o seu Salvador. E pronto, e a sua vida mudou. Almas conscienciosas eram assim enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos. E sabem, os conventos muitos jovens entravam para os conventos, quer rapazes, quer raparigas, muitas vezes com o desejo sincero, genuíno de servir a Deus, de querer ter um relacionamento mais direto, mais íntimo com Deus, só que a vida lá no mosteiro, no convento, deixava muito a desejar para esse relacionamento com o Senhor. Por falar em convento, há uns anos atrás visitei o convento de Mafra, que é um dos conventos mais famosos pelo seu tamanho, etc. E a determinado momento, lá ao longo da visita, o Cicerone, que nos acompanhava, mostrou alguns objetos que ainda estão lá guardados, como peças de museu, que os monges usavam para se autoflagelarem. Então havia cintos que punham para se picarem, havia chicotes para se baterem, punham coisas nas pernas e nos braços para se magoarem. Vou-vos dizer, eu quando vi aquilo até me arrepiei de pensar ou de tentar imaginar como seria a vida destes desgraçados a terem que fazer aquelas coisas, pensando que assim, fazendo esses atos de penitência, de sofrimento, pois bem, que agradavam a Deus. Erros de origem satânica. Lembram-se daquele texto, misericórdia quero, não sacrifícios, disse o Senhor claramente. Por meio de frequentes jejuns e cruéis flagelações, cá está, de vigílias à meia da noite, prostrando-se durante horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas da sua sombria habitação, de longas peregrinações, penitências humilhantes e terrível tortura, milhares de pessoas procuravam inutilmente obter a paz de consciência. Inutilmente. Oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus, muitos continuavam a sofrer até que a natureza exausta se rendia e, sem um raio de luz ou de esperança, baixavam à sepultura. Uau! E que tristeza que dá a ler isto. Pensar nestas pobres almas angustiadas, a viver esta vida angustiada, porque a luz da verdade não existia. E reparem, quando diz aqui que baixavam à sepultura, não podemos concluir necessariamente que eles baixavam à sepultura perdidos. Estão a ver? Alguns até podiam descer à sepultura salvos, pelo conhecimento que tinham. O Senhor é justo no seu juízo que Ele faz. No entanto, reparem, podiam descer à sepultura com o seu coração tranquilo, alegre, se a luz da verdade estivesse na mente, mas como a luz da verdade não existia, desciam à sepultura nesta condição, sem um raio de luz ou de esperança. Os valdenses ansiavam por partir o pão da vida diante destas almas famintas, famintas no sentido espiritual. Revelar-lhes as mensagens de paz das promessas de Deus e apontar-lhes Cristo como a única esperança de salvação. Irmãos, não resisto a fazer aqui um comentário, abrir aqui um parênteses para fazer o seguinte comentário. Reparem, fala aqui do pão da vida e fala aqui de almas famintas. Quando nós lemos Mateus 25, e vocês conhecem muito bem aquelas palavras que Jesus dirá a uns que estarão do seu lado direito, a uns que estarão do lado esquerdo. Sabem qual é a nossa tendência? Eu tenho visto isto imensas vezes. A nossa tendência é pensar que para cumprirmos aquilo que Jesus louva, os justos fazem, é nós partirmos, é fazermos trabalho social. É darmos pão literal aos famintos, é darmos roupa literal aos nus. Vou-vos dizer uma coisa, o que lá está escrito, que Jesus falou, compreende esse trabalho, sem sombra de dúvidas. Mas esse pão que Jesus ali fala, aquela água que Jesus ali fala, não é só o pão literal, é o pão espiritual igualmente. Dar o pão ao faminto é o pão espiritual. E vou-vos dizer, existe muito mais fome do pão espiritual do que do pão literal. Eu não estou, atenção, não me interpretem mal, eu não estou a negar que não há pessoas a passar fome literal. Não é isso que eu estou a dizer. Eu sei que há fome literal.
Mas a fome espiritual é muitíssimo maior. Muitíssimo maior. E a nossa responsabilidade como cristãos, e particularmente como cristãos adventistas do sétimo dia, é partilhar o pão da vida, é levar a água da vida, é levar as vestes da justiça de Cristo àqueles que estão nus, espiritualmente falando. Mateus 25 tem que ser lido dessa forma também. Porque se nós lermos Mateus 25 só numa perspectiva literal, caímos num evangelho social. E esse evangelho social, muitas vezes, tem levado igrejas a perderem a sua identidade, à destruição. Diga, irmão. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Ora, onde é que ficamos? Ficamos aqui. Consideravam falsa a doutrina de que as boas obras podem expiar a transgressão da lei de Deus. Olha a compreensão correta que eles tinham, os valdenses. Que as boas obras não expiam a transgressão da lei de Deus. Não podem expiar. Nenhuma obra que nós façamos dá qualquer mérito a nós. Porquê? Porque as nossas obras são como trapos de quê? Imundícia. E Paulo não diz em Romanos 3,28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não há justificação alguma em qualquer obra que nós façamos. Nenhuma. A salvação é um dom de Deus. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Amigos, eu vou-vos dizer, essas palavras para mim enchem-me o coração. Extravasam-me completamente. Agora, em Efésios 2,10 também diz que quando nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé, então as boas obras seguem-se. Naturalmente. As boas obras são uma consequência e não a causa da nossa salvação. Jesus morreu, e reparem, esta compreensão os valdenses tinham. Não era por eles habitarem lá nas montanhas isoladas que eles tinham falta de compreensão. Não, eles tinham uma compreensão corretíssima das grandes verdades bíblicas. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída não pode fazer quê? Nada para se recomendar a Deus. Quando dizem que nós adventistas somos legalistas, reparem, essas pessoas que dizem isso não conhecem patavina da doutrina adventista. Não conhecem mesmo. Às vezes quase que sou tentado a reconhecer que muitas dessas pessoas têm apenas o dom, entre aspas, da maldicência. É só. Porque se conhecessem aquilo que nós temos escrito há décadas, para não dizer há mais de um século, reconheciam que nunca, em termos oficiais, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensinou que nós somos salvos pelas obras. Nunca. Nunca, mas nunca mesmo. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurreto são o fundamento da fé cristã. Cá está. É só nisto que está a nossa esperança de salvação. Nada mais. A nossa dependência de Cristo é tão real e a nossa união com Ele deve ser tão íntima como a do membro para com o corpo ou da vara para com a videira. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes tinham levado os homens a considerar o caráter de Deus e mesmo de Cristo como severo, sombrio e repulsivo. Olhem a imagem que eles passavam de Deus. Terrível. Representava-se o Salvador tão destituído de simpatia para com o homem no seu estado caído que devia ser pedida a mediação de sacerdotes e de santos. Ou seja, não era suficiente ir junto a Jesus, porque Jesus era quê? Jesus era tão destituído de simpatia para com o homem no seu estado caído que não podíamos ir diretamente. Tínhamos que recorrer aqui a sacerdotes e a santos. Por outras palavras, os sacerdotes e os santos são melhores que Cristo. Para bom entendedor, é o que isto significa. Isto é uma blasfémia, irmãos. Isto é uma blasfémia. E reparem, como é que se pode dizer que o Salvador é destituído de simpatia para com o homem no seu estado caído, se ele tomou a forma de servo, veio a este mundo, humilhou-se até à morte e morte de cruz, como Paulo diz em Filipenses 2. Ele esteve cá e demonstrou a sua simpatia, a sua enorme simpatia, o seu amor pela raça caída, em todos os atos que ele praticou, nas palavras que proferiu. Como é que se pode fazer uma afirmação destas? Que Jesus não tem simpatia para com o homem na sua condição caída. Isto é uma blasfémia. E não podemos permitir que ninguém diga uma coisa dessas. Aqueles cuja mente tinha sido iluminada pela palavra de Deus ansiavam guiar estas almas a Jesus, como o seu bondoso e amigo Salvador. Isto sim, esta é a verdadeira fotografia de Jesus, que permanece de braços estendidos, convidando todos a irem junto dele, com o seu fardo de pecados, os seus problemas e as suas fadigas. Este sim é o Jesus que a Bíblia fala. Este é o Jesus em quem nós devemos acreditar, que está sempre de braços abertos para nos receber. Mas não era este Jesus que as pessoas acreditavam. Reparem, não sei se vocês já viram, por exemplo, é muito comum encontrarmos nas igrejas católicas aqueles quadros antigos sobre Jesus.
Já alguma vez vocês viram um quadro que representasse Jesus com uma cara alegre, bem disposta? É sempre com Jesus trombudo, uma cara feia e um rosto comprido. É a forma como Jesus era pintado nos quadros, nas pinturas que se faziam durante séculos. Jesus carrancudo, a gente olhava para aquela figura e ficava logo com medo. Era assim que era pintado o caráter de Jesus. Ansiavam remover os obstáculos que Satanás tinha acumulado para que os homens não pudessem ver as promessas e ir diretamente a Deus, confessando os pecados e obtendo perdão e paz. Com entusiasmo, o missionário valdense desvendava as preciosas verdades do Evangelho diante do Espírito Inquiridor. Olhem aqui, mais uma vez, diante de quem? Do Espírito Inquiridor, não era do Espírito que não estivesse a inquirir, era do Espírito Inquiridor. E como é que ele fazia? Com entusiasmo. Com entusiasmo, ou seja, eles tinham prazer em transmitir, tinham prazer em partilhar a palavra, o pão da vida com estas almas que tinham um espírito inquiridor. Citava com precaução as porções cuidadosamente copiadas da Sagrada Escritura. A sua maior alegria era incutir o quê? Esperança na alma conscienciosa, mais uma vez, na alma conscienciosa, que tem consciência, que a sua consciência não está cauterizada, como Paulo usou esse termo. Ferida pelo pecado e que apenas conhecia um Deus de vingança esperando para executar a justiça. Este Deus de vingança era aquilo que as pessoas acreditavam. Mas agora o valdense ia dar uma outra imagem de Deus. E muitas pessoas, ao receberem esta outra visão de Deus, ficavam tão cheias de esperança, tão alentadas. Com lábios trêmulos e olhos cheios de lágrimas, olhem aqui, muitas vezes com os joelhos curvados, expunha aos seus irmãos as preciosas promessas que revelam a única esperança do pecador. Assim a luz da verdade penetrava em muitas mentes obscurecidas, fazendo recuar a nuvem sombria até que o sol da justiça resplandecesse no coração, transportando saúde nos seus raios. E esta saúde era sobretudo saúde espiritual, saúde mental. Claro que muitas vezes acabava por se refletir igualmente em saúde física. Porque quando... Sim, irmão, por favor. Imaginem. Vou repetir aquilo que o irmão disse para aqueles que estão a acompanhar-nos possam perceber. O irmão está a dizer que quando era criança, às vezes os pais até diziam, quando havia uma trovoada, olha que é Deus a ralhar. Repara, esta era uma imagem terrivelmente negativa que se passava de Deus. E claro que crianças a ouvirem isto 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, ficam com aquilo lá dentro, obviamente. E ainda para mais, com a crença no inferno, se não te portas bem vais para o inferno, ficas lá uma eternidade a arder. Puxa, eu vou-vos dizer, eu se tivesse sido educado, vou falar muito seriamente, eu se tivesse sido educado pela graça de Deus não fui. E irmãos, vou-vos dizer uma coisa, não sabem quantas vezes já agradeci a Deus por ter nascido num lar adventista. Já muitas. Claro, nos meus primeiros anos não tinha consciência da grande herança que eu tinha recebido, mas quando eu tomei consciência eu disse, uau, isto foi um dos maiores felizardos que há no mundo. Reparem, se eu tivesse sido educado com essa compreensão, eu vou-vos dizer uma coisa, eu acho que eu detestava Deus, eu não queria saber Deus para nada. E mais, vou-vos dizer, a razão de ser pela qual existem muitos ateus e agnósticos é porque muitos lhes impingiram essa ideia de que Deus é assim e que Deus manda as pessoas para o inferno. Eles chegaram a um ponto, não podiam mais suportar na sua mente essa ideia de um Deus. Reparem, nem o ser humano mais cruel consegue dar castigos que durem tanto tempo. Um castigo nunca mais acaba. E muitas pessoas, o que é que aconteceu? Chegaram ao ponto de dizer, não quero nada com esse Deus. Acabou, não há Deus. E muitos se tornaram ateus por isso. Tenho a certeza disso. Acontecia muitas vezes alguma porção das Escrituras ser lida várias vezes, desejando o ouvinte que fosse repetida, como se quisesse quê? Assegurar-se de que tinha ouvido bem. Ou seja, eles ficavam tão ansiosos, ficavam tão contentes de ouvir estas verdades. É como, o quê? Diga outra vez, pode repetir. Tal era a alegria que aquilo dava. Eles queriam ter bem a certeza de que estavam a ouvir bem. Em especial, desejava-se de maneira ávida a repetição destas palavras. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amigos, uma coisa é nós já conhecermos isto há 20, 30 anos. Outra coisa, imaginem, tentem colocar-se na pele de alguém que não sabe isto.
e que de repente ouve estas verdades. Isto é música divinal. Isto é algo que enleva o espírito. Outras palavras, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê que não pereça, mas tenha a vida eterna. Que poder que estas palavras têm. Sabem, muitas vezes nós só damos importância à saúde quando a perdemos. E muitas vezes só quando nós perdemos a salvação é que damos valor a estas palavras. Mas estas palavras, isto é ouro do melhor que há. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam como era vã a mediação de homens ou anjos em favor do pecador. Raiando na sua mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo: Cristo é o meu sacerdote, o seu sangue é o meu sacrifício, o seu altar é o meu confessionário. Portanto, alguns não se iludiam, mas sabem, embora muitos não se iludissem com certas coisas que Roma ensinava, contudo também não tinham conhecimento total da verdade e, portanto, estavam na ignorância. Entregavam-se inteiramente aos métodos de Jesus, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar-lhe. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Palavras fantásticas. A certeza do amor de um Salvador parecia a algumas destas pobres almas agitadas pela tempestade, atenção, tempestade da nossa mente, algo demasiado vasto para ser abrangido. Era tão grande o alívio e a inundação de luz que vinha sobre elas que se sentiam como transportadas ao céu. Fantástico. Punham confiantemente as suas mãos na mão de Cristo e firmavam os seus pés sobre a rocha dos séculos. Todo o medo da morte era afastado. Aquele que verdadeiramente se entregou nas mãos do Salvador não pode ter medo da morte. Amigos, reparem, eu já fui criticado por dizer isto, mas olhem, está aqui. Isto não foi escrito por mim, foi escrito por alguém que foi inspirado por Deus. E ela está a dizer que estas pessoas que punham quê? Confiantemente as suas mãos na mão de Cristo e firmavam os seus pés sobre a rocha dos séculos, todo o medo da morte era afastado. Então, se nós estamos em Cristo, temos medo da morte porquê? A morte é um sono, exatamente. Algum de vós tem medo quando vai dormir à noite? Eu vou para a cama, mas vou cheio de medo de adormecer. Porquê? Porquê? Então, se a morte é um sono, vão ter medo de quê? De adormecer? Não faz sentido nenhum. Agora, se alguém não está verdadeiramente em Cristo, aí é diferente. Sabem porquê? Porque há um texto na Bíblia, em Hebreus 9, 27, que diz que depois da morte vem o quê? Vem o juízo. E se alguém não está em Cristo, pois bem, vai se encontrar em situação muito má no juízo. Eu vou-vos dizer uma coisa, aquela angústia e aflição que a pessoa tem muitas vezes pela morte, não é pela morte. É o Espírito de Deus. Reparem, Jesus não disse em João no capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo convence o quê? Do pecado, da justiça e mais o quê? E do juízo. E sabem, essa convicção que o Espírito Santo traz do juízo, a pessoa pode não ter uma concepção total e perfeita desse juízo, mas lá no seu interior ela sente. E então ela tem medo desse juízo, mas ela não diz que tem medo do juízo, tem medo da morte. Porque aquilo que segue à morte é o juízo. Eu vou-vos dizer, na minha experiência como enfermeiro, eu vi muitas pessoas a morrer. Já posso falar algumas boas centenas de pessoas que eu já vi falecer junto a mim. E vou-vos dizer uma coisa. Muitas vezes eu tentava ver qual era o estado da pessoa antes da morte. E encontrei pessoas que antes da morte estavam calmas, tranquilas, até diziam que já estavam cansadas, que queriam... Uma vez, lembro, até fiquei comovido, um velhinho que era meu paciente, isto foi ainda durante um estágio de medicina, no meu segundo ano de enfermagem, e esse senhor até me apertou a mão e disse assim: porquê que vocês fazem tanta coisa por mim? Deixem-me morrer. E eu fiquei comovido, uma voz tão suave, tão meiga daquele senhor. Ele não estava a criticar-nos, mas estava a dizer: vocês são tão carinhosos para mim, fazem-me tanto, mas não é preciso fazer tanto, deixem-me morrer. Como que é disto? Estou aqui a fazer o quê? Eu não me importo de morrer. Reparem, eu tenho que pensar tantas vezes neste velhinho. Será que o coração daquele pobre homem não estava pronto para se encontrar com o seu Senhor? Claro que estava, irmãos. E nunca se esqueçam que tantas pessoas aí que estão lá fora, não estão dentro da igreja, e serão salvas. E muitos cá estão dentro da igreja e se perderão. Porque o Senhor avalia de acordo com a forma como cada um viveu, com o conhecimento que tinha. No entanto, vi outras pessoas também a morrer, que aquilo, até de olhar para elas, metia medo. Vou-vos dizer, sinceramente, até olhar para elas metia medo. A angústia, o desespero era tão grande,
tão grande, que ficava o ambiente carregadíssimo ali. Terrível. E uma vez uma senhora, ela até parece que dava uivos. Uma coisa que até arrepiava completamente. Onde é que está a diferença? Para mim só há uma diferença. A pessoa que está calma, está tranquila, está bem com Deus. A pessoa que está ansiosa, angústia, não pode estar. Porque o que é que a palavra de Deus diz em Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos quê? Paz com Deus, mediante Jesus Cristo. Paz. A pessoa que está com o Senhor, está com Ele em paz. E quando vem a morte, sabe que vem a morte, deixa vir. A morte não tem poder total sobre mim. Porque um dia, pelos méritos de Cristo, irei ressuscitar. Basta isto, não é nada. Só não tem medo da morte. Amigos, desculpem, mas eu tinha que enfatizar. Eram capazes agora de desejar a prisão e a fogueira, se desse modo honrasse o nome do seu Redentor. Não se esqueçam, estamos sempre a falar dos valdenses. A palavra de Deus era apresentada e lida em lugares escondidos, algumas vezes a uma única pessoa, outras a um pequeno grupo que ansiava a luz e a verdade. Muitas vezes era passada desta maneira toda a noite. Era tão grande o assombro e a admiração dos ouvintes que o mensageiro da misericórdia frequentemente se via obrigado a parar a leitura até que a mente pudesse apreender as boas novas da salvação. Reparem que o verbo não é aprender, é apreender. São dois S. O que é que quer dizer apreender? Assimilar, exatamente. Então reparem o que é que estes missionários valdenses faziam? Paravam a leitura até que a mente pudesse apreender. Aqueles que estão habituados a dar estudos bíblicos sabem que muitas vezes nos estudos bíblicos nós temos que fazer isto. Nós temos que dar tempo a que a mente das pessoas possa absorver, possa assimilar, possa mastigar estas verdades fabulosas. Que estas verdades mexem de tal maneira connosco que isto é muita coisa para digerir, às vezes só num só bocadinho de tempo. É preciso tempo. E todo o instrutor bíblico sábio sabe que tem que dar tempo para a pessoa fazer a sua caminhada. Era frequente que palavras como estas fossem ditas: aceitará Deus em verdade a minha oferta? O seu sorriso brilhará sobre mim? Perdoar-me-á? Lia-se a resposta: vinde a mim, todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos quê? Vos aliviarei. E aqui está a resposta a todas aquelas perguntas ali. A fé agarrava-se à promessa e ouvia-se a alegre resposta: não mais longas peregrinações, não mais penosas jornadas aos lugares santos. Posso ir a Jesus tal como estou, pecador e ímpio, e Ele não desprezará a oração de arrependimento. Perdoados são os teus pecados. Os meus pecados, efetivamente, os meus, podem ser perdoados. E esta certeza que Jesus deu à mulher adúltera, Ele a dá e a quer dar a cada um de nós. E, amigos, isto não há palavras para descrever isto. Simplesmente não há palavras. Vou-vos dizer, estamos a falar do cerne, do núcleo do Evangelho. A missão principal desta igreja é levar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Tudo o resto está ao serviço dessa boa nova. Mas o essencial da nossa mensagem tem que ser a mensagem da salvação a todas as pessoas que estão enfermas no pecado, se sentem perdidas, se sentem completamente, não sabem o que é onde fazer à sua vida, não sabem por ponta onde pegar na sua vida. É para essas a mensagem da salvação. Agora, muitas estão mal, não querem a cura. Olha, infelizmente para elas. Mas as que querem, nós devemos partilhar. Uma onda, olha aqui, eu gosto desta expressão, uma onda de sagrada alegria enchia o coração. E o nome de Jesus era engrandecido com louvores e ações de graças. Estas pessoas felizes voltavam para casa para difundirem a luz, repetir a outros, tão bem quanto podiam, a sua nova experiência de que tinham encontrado o caminho verdadeiro e vivo. Fantástico. Havia um estranho e solene poder nas palavras das Escrituras que falava diretamente ao coração dos que estavam ansiosos pela verdade. Era a voz de Deus e levava a convicção aos que a ouviam. O mensageiro da verdade continuava o seu caminho, mas o seu aspecto de humildade, a sua sinceridade, ânimo e profundo fervor eram assuntos de frequentes comentários. Em muitos casos, os ouvintes não lhe perguntavam de onde viera ou para onde ia. Ou seja, eles ficavam tão absorvidos por aquilo que ele partilhava, das boas novas da palavra de Deus, que eles nem sabiam quem era a pessoa, nem queriam saber de onde é que tinha vindo, para onde é que ia. Ficavam tão emocionados a princípio pela surpresa e depois pela gratidão e alegria, que não pensavam em interrogá-lo. Quando insistiam com ele para os acompanhar até às suas casas, respondia-lhes que devia visitar as ovelhas perdidas do rebanho. Não seria ele um anjo do céu? Perguntavam. Algumas pessoas até acreditavam que tinham estado na presença de um anjo. Tal era a alegria que essa pessoa tinha trazido a essas pessoas. Em muitos casos, o mensageiro da verdade nunca mais era visto.
Teria seguido para outros países, ou a sua vida estava a ser consumida em algum calabouço desconhecido, ou talvez os seus ossos estivessem a embranquecer no local onde tinha testificado a verdade. A embranquecer, tinha sido morto. Mas as palavras que deixara atrás de si não poderiam ser destruídas. Estavam a fazer a sua obra no coração dos homens. Os resultados abençoados só no dia do juízo se revelarão quê? Plenamente. Quantas... Vou-vos dizer, nós vamos ter os primeiros anos que passaremos na eternidade ao milénio, antes de virmos novamente para esta terra que será feita de novo. Eu imagino que nós vamos... Reparem, embora seja um milénio, 1000 anos, é todos os dias a receber novidades, a recebermos coisas novas. Não vai esgotar. E Ellen White dá-nos a entender que o assunto da salvação estudar-se-á por toda a eternidade. Absolutamente incrível. Se fosse permitido que a luz da verdade resplandecesse sem impedimento, varreria as pesadas nuvens de erro que envolviam o povo e acabaria por dirigir o espírito dos homens unicamente para quem? Para Deus. Acabando talvez por destruir a supremacia de Roma. Porque Roma é um sistema baseado na sabedoria humana, nos méritos humanos, tudo que é humano. A própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga igreja, era um testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e as perseguições mais atrozes, claro. A sua recusa em renunciar às Escrituras era também uma ofensa que Roma não podia tolerar. Roma sempre detestou a palavra de Deus. Sempre. E hoje não pensem que mudou. Continua a detestar. E por isso é que, lembram-se do seminário que aqui fiz sobre os 500 anos da Reforma, é a Sagrada Escritura, mais a tradição, mais o magistério, e essa tradição e o magistério servem para quê? Para encombrar a palavra de Deus, para acabar por invalidar a palavra de Deus. Aliás, Jesus já tinha dito aos líderes eclesiásticos do seu tempo: invalidais a palavra de Deus com a vossa própria tradição. Marcos 7. E assim foi decidido exterminá-los da terra. E agora reparem o que é que aconteceu. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus nos seus lares no meio dos montes. Foram enviados inquisidores para os procurarem e a cena do inocente Abel, tombando perante o assassino Caim, repetia-se frequentemente. Tantas chacinas que houve. Repetidas vezes, olha aqui, não foi só uma vez, nem duas, repetidas vezes, as suas férteis terras foram devastadas, destruídas as habitações e capelas, de maneira que onde tinha havido campos florescentes e lares de um povo simples e trabalhador, restava apenas um deserto. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz ao provar sangue, a ira dos partidários do Papa acendia-se com maior intensidade com o sofrimento das suas vítimas. Muitas destas testemunhas da fé pura foram perseguidas através das montanhas e apanhadas nos vales em que estavam escondidas, rodeadas por enormes florestas e cumes rochosos. Não se poderia fazer nenhuma acusação, olhem aqui, muito importante este ponto, não se podia fazer nenhuma acusação contra o caráter moral da classe proscrita. Eles não eram perseguidos porque eram criminosos, pessoas de mau caráter, não, exatamente o contrário. Mesmo os seus inimigos declaravam, olhem só, que eles eram um povo pacífico, sossegado e piedoso. Os inimigos declaravam isso. O seu grande crime era não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Ou seja, não queriam submeter a sua consciência à consciência de outro ser humano. Mas isto é bíblico. A nossa consciência não deve ser submetida à consciência de nenhum outro ser humano. Às vezes quando me perguntam, e aproveito para dizer isto, quando às vezes me perguntam: pastor, o que é que eu devo fazer? Eu muitas vezes respondo: não, isto é de acordo com a sua consciência. Diz quando é que eu sou a consciência de alguém. Eu ensino, eu partilho o que eu tenho aprendido da palavra de Deus. Mas longe de mim de pretender ser, Deus me livre de tal coisa, ser a consciência de alguém. Não, isso é altamente pecaminoso. Um ser humano querer ser a consciência do outro. Não pode. Não pode. Ellen White até diz que no casamento um cônjuge não deve imergir a sua personalidade na personalidade do outro. Reparem como Deus tem elevado a consideração a liberdade de consciência. Eu digo-vos, para mim é um dos valores mais preciosos que a palavra de Deus nos transmite, é a liberdade de consciência. Por este crime, toda a humilhação, o insulto e a tortura que homens ou diabos podiam inventar amontoaram-se sobre eles. Quando Roma determinou exterminar a odiada seita para eles, romanos, foi promulgada uma bula pelo Papa, condenando-os como hereges e entregando-os à chacina. Não eram acusados por serem ociosos, desonestos ou desordeiros, mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade, olhem só as acusações faziam, e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Olhem só como eles distorciam, até usavam linguagem bíblica, mas distorcida para aplicar aos valdenses.
Portanto, o Papa ordenava que aquela maligna e abominável seita de perversos, ele é que era perverso, caso se recusasse a renunciar, fosse esmagada como serpentes venenosas. Olhem só. Esperava o altivo potentado ter de responder por estas palavras? Pergunta aqui a serva do Senhor. Certamente ele não tinha consciência disso, senão não o fazia. Sabia que estavam registadas nos livros do céu para lhe serem apresentadas no juízo? Quando o fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos, disse Jesus, a mim o fizestes. Essa bula convocava todos os membros da igreja para se unirem à cruzada contra os hereges, como incentivo para se empenharem nessa obra cruel, absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos gerais e particulares. Estão perdoados de tudo. Estão perdoados de tudo para fazer o mal. Desobrigava a todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter feito. Legitimava o seu direito a qualquer propriedade que pudessem ter adquirido ilegalmente. Olhem só, isto era mesmo apoiar a corrupção clara. E prometia remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege. Quer dizer, matavam, cometiam a transgressão de matar alguém, estavam a transgredir o sexto mandamento, diz não matarás, e no entanto estavam ilibados de qualquer pecado. Isto é uma coisa, isto é uma lógica diabólica, isto não tem lógica nenhuma. Isto é uma lógica, entre aspas, ilógica. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, ordenava que os seus criados os abandonassem, proibia toda a pessoa de lhes dar qualquer auxílio que fosse e a todos permitia tomar posse da sua propriedade. Este documento revela claramente o espírito que o ditou, claro. Qual foi o espírito que o ditou? O espírito de Satanás, claro. E o que nele se ouve é o bramido do dragão e não a voz de Cristo. Isto não há dúvidas. Os dirigentes papais não queriam conformar o seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas criaram uma norma que lhes fosse conveniente e decidiram obrigar todos a conformarem-se com ela, porque Roma assim o desejava. As mais horríveis tragédias foram ordenadas. Reparem neste contrassenso. Reparem, os dirigentes papais não queriam submeter-se à autoridade divina, mas exigiam que outros se submetessem à sua autoridade. Olhem para este contrassenso. Quando os seres humanos não se colocam sob a autoridade divina, eles tornam-se muito autoritários. Quando nós verdadeiramente nos colocamos sob a autoridade divina, vou-vos dizer, o espírito de autoritarismo desaparece por completo. Porque nós reconhecemos a bondade como Deus lida connosco, então nós somos levados a lidar com os outros da mesma maneira, dando tempo, como o Senhor deu o tempo a nós, sendo paciente para com eles, como o Senhor foi paciente para connosco. Tudo isso. Sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam a fazer a obra que Satanás lhes designava. A misericórdia não encontrava lugar na sua natureza. O mesmo Espírito que crucificou Cristo e matou os apóstolos, o mesmo que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis do seu tempo. Sabem quem foi Nero? Aquele imperador romano sob o qual o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram mortos. Estava em marcha para exterminar na terra os que eram amados de Deus. Não se esqueçam, amados de Deus. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre estas pessoas tementes a Deus foram suportadas com uma paciência e constância que honravam o seu Redentor. Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, continuavam a enviar os seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Olha só, eles podiam dizer, não vamos mais fazer trabalho missionário. Pelo contrário, continuavam e continuavam e continuavam. Eram perseguidos até à morte, contudo o seu sangue regava a semente lançada e esta não deixou de produzir fruto. Assim os valdenses testemunharam de Deus, olhem aqui, séculos antes do nascimento de Lutero. Séculos. Dispersos por muitos países, plantaram a semente da Reforma, que se iniciou no tempo de Wycliffe. Wycliffe é considerada a estrela da manhã da Reforma. Sabem o que é a estrela da manhã? Antes do sol nascer, há uma estrela que os antigos sempre falavam muito, que aparece muito luminosa, portanto, para onde o sol vai nascer. E, portanto, o sol ainda não nasceu, mas aquela estrela já indica que o dia está para começar. Pois bem, Wycliffe foi essa estrela da manhã. Era um inglês. Portanto, dispersos por muitos países, plantaram a semente da Reforma que se iniciou no tempo do Wycliffe, cresceu largo e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até quando? Até ao final dos tempos, por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas. Porquê? Pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amigos, os valdenses tinham a verdade para o seu tempo. Eles plantaram durante séculos a semente da verdade. E essa semente da verdade é a mesma verdade que nós temos que levar até ao tempo do fim. Ficamos por aqui hoje. Terminamos o capítulo 4. Para a próxima semana vamos iniciar o capítulo 5. Já, reparem,
Como se diz no provérbio português, grão a grão, enche a galinha ao papo. Já lá vão 4 capítulos inteiros estudados. Muito bem, vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esta mensagem maravilhosa, Senhor, que nos mostra que este povo que viveu de forma tão simples, mas que eram tão fiéis a Ti e à Tua palavra, este povo foi um povo que foi verdadeiramente um povo herói. Um povo que segurou a verdade no sítio desta terra onde mais difícil era, que era mesmo perto do poder papal, que lutava contra essa mesma verdade. Mas estes homens e mulheres conservaram esta verdade durante séculos. E por isso lançaram as sementes daquilo que veio a ser a Reforma Protestante. Lançaram as sementes da pureza da verdade que tinha sido comunicada pela Igreja primitiva. Estes foram a verdadeira Igreja num período muito difícil da história deste mundo. Ó Senhor, que ao olharmos para o exemplo destes homens e mulheres, destes valdenses, a nossa fé possa ganhar ânimo e coragem. Que Tu aumentes a nossa fé, Senhor. Que perante as dificuldades nós não possamos desanimar, mas pelo contrário, nós nos possamos agarrar ainda mais fortemente a Ti, para que assim a nossa fé, em vez de sair enfraquecida, possa sair fortalecida. Fica connosco, Senhor, livra-nos todo o mal. Tu conheces quais são as dificuldades que cada um de nós vive no seu dia-a-dia. Senhor, entregamos a Ti o nosso ser, a nossa vida, o nosso coração, para que sejas Tu, Senhor, verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Estamos depois nas Tuas mãos, confiamos em Ti a nossa vida pela fé, livra-nos depois de todo o mal, Senhor, e ajuda-nos a ser as mesmas testemunhas valorosas que os valdenses foram. Ajuda-nos a ter a plena consciência de que a nós não compete apenas defender a pureza da verdade, mas compete também a nós transmiti-la. E ajuda-nos a reconhecer que isso não é uma opção, é uma obrigação, como disse o apóstolo Paulo. Ai de mim se não pregar o Evangelho, pois sobre mim pesa essa obrigação. Possamos sentir isso mesmo, Senhor, e possamos partilhar com aquelas almas que estão despertas, com aqueles espíritos que nós vemos claramente que o Teu Espírito Santo está a trabalhar neles. Que seja com essas almas que nós possamos partilhar a luz da verdade, Senhor. Fica connosco, leva-nos agora em bem aos nossos lares. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.